Tá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos ótimas. Nós estamos aqui no Papo Legal. Pessoal, então, eu vou contar uma outra história bem interessante para vocês, que é uma história chinesa. Eu não sei de outras origens também, eu sei que essa que eu vou contar eu aprendi como se fosse uma história chinesa. E é o seguinte, o nome é A Vaquinha Preta. E essa parábola, ou essa história, eu não sei dizer, definir do que ela vem a ser, ela conta uma coisa muito também, assim, muito importante para a vida da gente. É o seguinte. Senta que lá vem a história. Tinha um mestre e ele tinha uns seis discípulos que ele andava, caminhava, e ele era muito sábio, ele procurava saber cada vez mais, né? Ele já tinha uma certa idade, mas caminhava por longas distâncias. E daí chegou, então eles estavam caminhando, e quando chegou assim, meio que anoitecendo, o discípulo falou: mestre, vamos, está anoitecendo, e nós vamos ter que pousar em algum lugar, né? Daí ele falou: não se preocupe, não se preocupe. Aí parou, deu uma olhada em volta, assim, calmo, tranquilo. E daí falou assim: ó, você tá vendo lá distante, tem uma casinha, uma luzinha acesa, e a gente vai chegar lá. Daí os discípulos acompanharam ele pela estradinha, chegaram lá, já era mais tarde, né? A pé eles andavam. E daí chegou na casa, tudo mais escuro, então as pessoas estavam dormindo. Uma casinha humilde, simplesinha, né? Aí bateram palma, depois de um certo período, veio o dono da casa ali falar para eles, né? Daí o mestre falou assim: a gente só quer que o senhor arrume um cantinho para nós, para nós dormir, e amanhã a gente, antes do sol nascer, nós já estamos saindo, a gente não quer incomodar, só queremos uma pousada. Daí o senhor, muito gentil, abriu a porta e falou: não, a minha casa é simples, mas o que eu tenho é o chão aqui para vocês dormirem, porque é muito simples e tal. Daí o mestre falou: mas o senhor não se preocupe com nada, né? Deixe que amanhã, já antes do senhor levantar, a gente já está longe. Daí o senhor pegou daí viu que eles estavam chegando de viagem, até arrumou uma mesinha ali, deu um cafezinho simples para eles e tal. Daí agradeceram, daí só o mestre perguntou para ele assim: o senhor sobrevive do quê? Tá. Então é que tem na beiranda da estrada ali, quando vocês saíram, vocês vão ver ela. É o meu ganha-pão, a gente sobrevive daquela vaquinha. Daí o mestre: tá bom então. Então tá. Tá bom. Boa noite, foram dormir. No outro dia, antes do sol nascer, saíram da casinha e pegaram a estradinha como aquele senhor tinha falado. Aí chegou numa altura da estrada, viram a vaquinha. Vaquinha magrinha, que nem quase parava em pé, comendo aqueles capim seco. Daí o mestre olhou para o discípulo e falou assim: vai lá, deu um empurrão na vaquinha, que ela caia na pirambeira e morra. Daí o discípulo falou: mestre, o senhor fazia uma coisa dessa com aquele senhor que foi tão bom para mim? Faça o que eu estou falando. Ele lá foi, derrubou a vaquinha caiu lá para baixo, morreu, e seguiram em frente.
Aí chegaram onde que eles precisavam chegar, ficaram lá mais 2, 3 anos lá. Daí o mestre falou para os mesmos discípulos: vocês arrumem a bagagem de vocês, que eu vou querer voltar lá naquela casinha lá. Lembra que vocês derrubaram a vaquinha? Vamos até lá. Daí esse mesmo rapaz falou: mestre, o senhor vai ter coragem de chegar lá e falar que nós matamos a vaquinha? Ele falou assim: vamos lá, eu só estou falando para nós ir lá. Aí chegaram lá na casinha, pensando que iam ver uma casinha. Eles viram uma casa muito bonita, muito conforto. Já não era mais uma vaquinha, era um pasto grande, tinha muitas vacas, tinha os carneiros, tinha 2 carros na garagem. Daí o discípulo falou assim: mestre, essa casinha aí não é o mesmo dono. Ele falou: vamos bater para ver. Daí bateram palma, era o mesmo senhor que veio abrir a porta para eles. Daí, nossa, o senhor lembra de nós, que agora eu sou o mestre, veio aqui, eu quero ver se o senhor me dá mais uma pousada, um almoço. Ele falou: mas claro, vem aqui. Entrou, viu aquela fartura naquela mesa. Nossa, o mestre falou: o que aconteceu com a vida do senhor, que deu essa mudança assim? Daí ele falou: olha, se eu contar para o senhor não vai acreditar. A gente dependia tanto daquela vaquinha, mas naquele mesmo dia que o senhor saiu daqui, nós encontramos uma vaquinha morta. E daí nós tivemos que correr a outros lugares. Daí saíram dali e tal. Ele falou: parabéns, que o senhor progrediu na vida. Quando saíram, daí o mestre falou assim para os discípulos: vocês viram que como a gente não tem que ficar dependendo de uma coisa, às vezes você tem medo de arriscar, e aonde que você fica na vida inteira naquele mesmo patamar. Então agora ela vai dar uma explicação. Agora ela vai falar. Assim, para a pessoa refletir que às vezes aquilo ali tá bom, tá tranquilo, porque tá sendo daquele jeito. Mas a pessoa tem que ver, se ela der uma mudada, se ela tem uma atitude de mudar, ela pode mudar para uma coisa muito melhor do que ficar na mesmice, entendeu? É uma atitude de mudança. Tem que dar um passo para querer aquilo, e aquilo acontece. Às vezes a gente fica amarrado numa coisa só a vida inteira, medo de arriscar aqui, arriscar ali. Então você tem que empreender para você ver que as coisas vão dar certo. Tenha fé, tenha esperança e tenha vontade e atitude, coragem, que você vai conseguir. Porque a vida com certeza é uma luta diária, vai ter os problemas. Pra gente ficar mais forte. Não adianta nós querer ficar se lamentando, chorando pelo leite derramado, né? Então o negócio é a gente limpar o leite e ir pra frente, né? Então essa história... Sempre com ânimo. Sempre com ânimo, com garra, com vontade. Gratidão, né? No coração por tudo que tem, e que vai conseguir coisas melhores, com certeza. Tá bom? Então essa foi a dica de hoje. E eu quero contar mais uma coisa dos curitibanos. Os curitibanos, aqui a gente tem um docinho chamado chineque. A gente diz chineque. É um pão doce. É uma massinha, que eu já conheço para os outros lugares, que você pede massinha, que é uma massinha doce. Então é mais uma dica dos curitibanos. Eu até fui para Santa Catarina uma vez lá e eu não sabia que era outro nome. Daí eu pedi um chineque, eles começaram a dar risada na minha cara. Panificadora. Porque assim a gente não entende, né? Porque cada estado tem um costume. Então, mas a gente vai vivendo e vai aprendendo. E aqui a gente fala muito de guri, pirá, piá, né? Vai lá piá pra mim, guria. Então esses são os requisitos aqui de Curitiba. Quem vem pra cá vai estranhar o nosso pouco vocabulário diferente do Brasil. Então essa foi a dica de hoje, pessoal. E assim a gente vai... Tudo de bom pra vocês. Até a próxima. E dá o like aí, se inscrevam, né? Isso faz a gente crescer e tá sempre aqui com vocês. Então até a próxima. E se vocês a gente gostaria que vocês também dessem uma sugestão do que vocês gostariam que a gente falasse, ou mesmo alguém contar uma historinha pra gente pôr aqui para os outros saberem também qual é a mensagem que aquela história conta. Então tudo de bom pra vocês, uma ótima... Beijo de luz pra vocês. Beijo.